Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números da doença de Alzheimer no mundo e no Brasil. Esses números são importantes para que a gente entenda que a doença de Alzheimer é um problema de saúde pública realmente. Hoje nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50 milhões de pessoas no mundo com doença de Alzheimer. Isso é um número muito grande. Aliás, a OMS dá esses números num total de pacientes com demência, mas a grande maioria, chegando a 70%, 80%, são pacientes com doença de Alzheimer. No Brasil, os estudos revelam que nós temos aproximadamente 1.800.000 pessoas com doença de Alzheimer. A grande preocupação é que essa prevalência ela tem aumentado progressivamente e as projeções não são nada boas. Se nós seguirmos nesse mesmo ritmo de aumento de prevalência, em 2050 o mundo vai ter cerca de 150 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Um número assustador. E o Brasil chegaria a um número de 5 milhões e meio de pessoas com doença de Alzheimer. E esses números, eles vêm à tona, mas nós temos que saber que em torno desses números temos muito sofrimento. Sofrimento dos pacientes, o sofrimento dos familiares. E além disso, nós temos a possibilidade do colapso do sistema público de saúde no mundo todo. Então, essa é uma preocupação muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, existe a The Lancet Commission, que é uma comissão internacional com os principais pesquisadores do mundo em demência, que vem mostrando para a gente quais são os fatores impactantes para o surgimento da doença de Alzheimer. Fatores sobre os quais nós precisamos atuar para que haja uma diminuição da chance do desenvolvimento dos quadros demenciais, em especial a doença de Alzheimer. A The Lancet Commission recentemente publicou uma atualização dos fatores de risco, que eram 12 e agora nós temos 14 fatores de risco, 14 alterações que vão aumentando a chance da doença de Alzheimer. Esses 14 fatores, eles são responsáveis por pelo menos 50% dos casos de doença de Alzheimer. Isso significa que se as pessoas tivessem um bom estilo de vida e atuassem sobre esses fatores de risco, como vocês vejam que é algo muito impactante. A doutora Jill Livingston, que esteve no Brasil recentemente, que coordena a The Lancet Commission, uma pesquisadora inglesa, ela disse que no Brasil, atuando nesses fatores de risco, a gente pode ter uma redução ainda maior que 50% na chance do desenvolvimento da doença de Alzheimer. E quais são esses fatores? Eu vou falar rapidamente para vocês. É importante vocês terem a noção de que esses fatores de risco, eles vão se acumulando ao longo da vida. Então, se nós pensarmos no início de vida, o fator mais impactante é a educação. Então, a educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, já é um fator de proteção. Num país como o Brasil, em que os números da educação não são adequados, infelizmente são ruins, então a gente vê que desde cedo a gente já está preparando esses jovens para, infelizmente, terem demência no futuro. Então, uma saúde adequada no futuro depende de uma educação de qualidade no início da vida. Educação é extremamente importante para as crianças e para os adolescentes como um fator protetor contra a doença de Alzheimer. Na meia-idade, alguns outros fatores são importantes. Então, a perda auditiva é um fator muito importante que aumenta muito a chance do declínio cognitivo. Colesterol alto. E o colesterol alto foi um dos dois fatores agora atualizados da The Lancet Commission como sendo um fator impactante para o aumento do risco da doença de Alzheimer. Principalmente o LDL elevado, que é o colesterol ruim. Então, a gente precisa atuar nesse aspecto através de melhora do estilo de vida. Aí vem atividade física, vem a boa alimentação, gerenciamento de estresse. A depressão é um outro fator importante, a depressão não tratada. Trauma craniano é um fator de risco que aumenta a chance de doença de Alzheimer. O sedentarismo
é um fator impactante, importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, diabetes não controlado, tabagismo, hipertensão arterial não controlada, obesidade e o excesso de álcool. Na meia-idade, esses são os fatores impactantes para que aumente a chance de doença de Alzheimer. E na terceira idade, 3 fatores são importantes: o isolamento social, a poluição do ar e a perda visual. Perda visual, que é um dos 2 novos fatores que a The Lancet Commission colocam para a gente como sendo fator impactante para o risco de doença de Alzheimer. Então a gente imagina um idoso que tem lá uma catarata e aí é difícil operar pelo SUS, espera muito tempo. Essa perda visual progressiva, ela se correlaciona com uma perda cognitiva, aumentando o risco de quadro demencial, principalmente a doença de Alzheimer. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês que os números são realmente assustadores, prevalência muito alta, mas também é para mostrar para vocês que existem estudos científicos mostrando que é possível fazer uma prevenção significativa contra a doença de Alzheimer. Uma prevenção que está ao nosso alcance através da mudança de estilo de vida e acompanhamento regular por médicos. Muito obrigado.